Boa noite, gente. Vamos entrando aí. Vai começar uma live em atraso, né? Oi, oi. Oi, Yuri. Daqui a pouquinho vai entrar aí o Fábio. Nós vamos começar já. Boa noite. Vamos entrando aí. Daqui a pouquinho vamos começar. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda. Itarantes, Luana Lima, Felipe. Vamos lá que daqui a pouquinho vamos começar já. Anderson, seja bem-vindo. Luciano, Rubens, sejam bem-vindos. Bia, começar aí a live com o Fábio Cador, né? Sofia, seja bem-vinda aí. Tesi Siqueira, Deizinha, boa noite. Juliana, boa noite, gente. Quem vai participar vai ser o Fábio Cador, que fez Chiquititas em 2013. Aqui, acabou de entrar. Olá, boa Olá, noite. boa noite, Fábio. E aí, tudo Primeiramente, certo? tudo certo. Desculpe pelo atraso aí, Tranquilo. tá? Hoje foi meio correria, então estamos aqui. Sexta-feira, né? Pois é, Fechando feriado. a semana. Feriado. Aqui eu tô em Santa Catarina, né? Aqui não é feriado, né? Então Ah, é? eu trabalhei hoje e tô no estúdio da produtora que eu trabalho. Ah, que legal. Então vamos começar, né? A gente acabou não se apresentando, né? A gente conversou aqui pelo perfil. Qual o seu Então, nome? eu chamo Eduardo, né? Eduarda, prazer. Isso, Eduardo. Prazer é todo meu, né? Pelo aceitar o convite. E Mas isso aí, né? eu que agradeço aí pelo convite, né? É, Acompanhando aqui o conteúdo da página, eu vejo que são fãs, né, desde a primeira versão de Chiquititas, né? Eu Sim, participei sim. dessa versão mais recente, né? É em 2013, né? Isso. E a primeira pergunta, como que foi esse convite para poder entrar na novela? Como foi essa experiência de ter feito? Cara, foi muito legal, assim, fiquei feliz por ter sido convidado, né? E assisti a versão anterior. Eu já não era criança, né? Mas eu tinha em torno de uns 17, 18 anos, mas eu tinha um sobrinho que assistia e era super fã, então eu acabava assistindo mais por conta dele, né? Eu, como já era adolescente, já estava numa outra fase, então não acompanhei muito, mas sabia dos personagens e tudo. E aí, quando eu já era ator na época, né? Então, quando você começa a fazer teatro, né? Começa a querer se profissionalizar, tudo que você assiste, você fala, pô, um dia eu vou estar ali fazendo e tal. E aí, quando me convidaram para participar das Chiquititas, eu fiquei feliz porque já conhecia um pouco da história e você já tinha ali aquela expectativa. Ó, o Tiaguinho Bravanel aí mandando um Tiago beijo, entrou, ai saudade meu Deus do também. céu. Boa noite, Tiago. Seja É, bem-vindo o aí. Thiago, o Thiago é um grande querido, um grande amigo. Eu trabalhei muitos anos com a Cíntia, né, que é a mãe do Thiago. E inclusive até coincidência, né? Porque tem muita gente que pergunta, porque eu trabalhei com a Cíntia de 2004
até mais ou menos 2008, né? A gente fez um espetáculo que era o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Só que aí o pessoal perguntava, foi a Cíntia que te indicou para fazer a novela? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Cíntia cuidava lá do Centro Cultural do Grupo Silvio Santos, no Teatro Imprensa, né? Ela fazia as produções teatrais, né? E o convite para o SBT veio de uma outra turma, né? E eu, antes de fazer Chiquititas, eu já tinha feito uma outra participação muito bacana também na primeira novela que foi produzida mesmo, assim, pelo SBT, que era a Revelação, né? E tinham vários amigos que tinham participado ali de Revelação também, então, inclusive uma boa turma ali, que era amigo do Thiago, né? Formou-se uma turminha de pessoal de teatro ali, né? E pessoal de teatro musical, né? Que depois o Thiago acabou indo para esse lado do teatro musical. Então, tinham muitos amigos ali dessa turminha que participaram de Revelação, né, que tinha ali um núcleo de pessoal que cantava e tudo. E aí, um tempão depois, e eu sempre mandava material ali para o departamento de elenco do SBT, falei assim, tô com um vídeo novo, fiz fotos novas, inclusive a irmã do Thiago, a Vivi, ela teve uma época que ela queria ser fotógrafa e ela chegou a fazer um book meu, mas enfim, né, aí o convite das Chiquititas, eu acho que foi uma indicação de um outro grande amigo também, que é de teatro, que é o Henrique Streuter, que o apelido dele é Napão, né? Ele fazia o pai de um dos personagens de Carrossel. E aí o Henrique Streuter, ele sempre falava, Fabião, a gente estava em cartaz com uma peça, e ele falava, quando pintar alguma coisa lá, vou te indicar, eu quero te ajudar, fazer uns contatos, não sei o quê. E aí ele tentou me ajudar para entrar no Carrossel, e aí acabou não surgindo a oportunidade, né? Mas aí, quando teve Chiquititas, me chamaram. Aí eu falei assim, eu acho que foi indicação lá do Henrique, né? O pessoal deve ter ficado ligado. Agora vai. Chegou minha vez. E foi muito legal, foi muito bacana ter feito. E a minha participação foi pequena, né? Foi um personagem que aparece ali em determinado momento ali na história. Era um casal, né? Para quem não assistiu, era um casal que eu fazia par com a Adriana Del Claro. E a Adriana Del Claro tinha feito também Carrossel, né? Ela fazia, acho que a mãe da Maria Joaquina, se não me engano. E aí esse casal vai para o orfanato para tentar adotar a Vivi e a Tati, né? E foi muito bacana, assim, o envolvimento que a gente teve ali com a história, né? Porque teve uma relação emocional do casal com as duas, né? De quererem realmente adotar, e aí o pessoal torcendo, mas como a gente já conhecia a versão anterior, né? Então muita gente já sabia que não ia acontecer, né? Mas ainda ficava uma dúvida, mas será que vai mudar alguma coisa nessa versão? Será que vai manter a mesma história? E foi muito legal, assim, algumas pessoas eu já conhecia, inclusive a Carlinha Fioroni está online agora, ao vivo, fazendo uma live também. E a Carlinha, a gente já tinha trabalhado junto no teatro também, né? O Hernando Thiago, que era o pai verdadeiro da Vivi e a Tati, também é um grande amigo, né? A gente tem vários amigos em comum, então foi muito legal poder encontrar esse pessoal que a gente já convivia, já tinha uma relação, e conhecer o pessoal novo, principalmente a criançada, né? Que hoje já está todo mundo grande, né? Como que foi esse contato com eles, assim? Vocês conversaram em bastidores com as crianças na época? Acabei conversando mais com a Gabi, né? E com a Lívia, né? Que fazia a Vivi e a Tati. Mas foi um barato, porque a primeira cena que a gente fez foi a visita no orfanato, né? Então, aí eu conheci a Adriana, conheci a Milena Ferrari, que fazia a Cíntia, que gerenciava lá o orfanato, né? O Fausto Franco, grande ator, também amigo. Obrigado, Faustinho, saudades. Seja bem-vindo aí, Fausto. Então eu conheci primeiro os adultos, né? Porque a gente acabou compartilhando ali o camarim, né? Então conheci ali o Chico, né? O grande João, que se foi, infelizmente, aí, um querido, muito gente boa.
e o João Acaiabe, e me recebeu super bem, me tratou super bem, porque é muito complicado quando você chega num núcleo, né? Diretora, obrigado pela correção, é a diretora do orfanato, a É Cíntia. diretora. Isso, me fugiu a palavra na hora. Mas é complicado quando você chega num processo onde está todo mundo ali super envolvido, já trabalhando há um tempão, e aí você chega no meio da história e você tem que entender tudo que está acontecendo, né? Para poder chegar ali e se ambientar de uma forma natural, né? Então, fui muito bem recebido pelo pessoal que já estava há algum tempo ali na novela, né, gravando e tudo. E aí depois o contato com as crianças foi mais perto da hora de gravar mesmo, né? Então a gente praticamente se conheceu gravando a cena, e aí depois no intervalo entre uma mudança de cenário, uma mudança de cena, né, que muitas vezes você grava e não grava na sequência, né? E aí você grava aquele cenário, aí tem que esperar um pouquinho, às vezes tem que fazer uma troca de roupa, para você gravar um outro cenário que vai passar num outro dia, então às vezes é meio fora da ordem que você grava, né? Então aí você tem ali uns intervalinhos para você interagir com o pessoal nos camarins. E aí deu para conhecer um pouquinho mais o pessoal, né? E aí E eu, eu postei até no meu feed hoje, eu postei a chamada da live e coloquei um monte de foto de bastidores, então tem o Gui Vieira pendurado no meu ombro, ele foi uma figura também. tem alguma, Durante o... tem alguma história de bastidores para contar para nós? Então, foi engraçado, assim, durante a gravação dessa cena com as crianças, né, algumas crianças ficaram meio revoltadas porque não queriam ser adotadas, né, então era o Mosca, a Pata, o Binho e o outro personagem que eu esqueci o nome, mas era um menino mais alto, assim, grandão, assim, esqueci o nome do personagem agora. Mas aí o Binho, né, que era o Gui, ele sentava do nosso lado e aí eles inventavam uma coisa assim de fazer malcriação para não ser adotados, né? E aí a história do Binho é que ele estava fedido. Então ele pegava, sentava no nosso meio e abraçava, assim, era pra gente fingir que ele estava fedido e tal. E aí ele vinha e ficava, fica pertinho aqui para sentir o meu fedor, assim, sabe? E aí ele vinha no ouvido e falou assim, depois de tal hora, aí você dá o texto. Eu falei assim, pô, obrigado pela ajuda. Ele queria ajudar, assim, para a gente que estava ali pela primeira vez, ele queria ajudar a fazer a cena, assim, né? Então eu achei barato, né? Porque apesar de eu já ter experiência, de já ter feito outras coisas, eu acho que ele sentiu, né, que a gente estava chegando ali e quis dar uma força também, né? Então É, foi muito e o bacana. personagem dele também era cômico também, né? Que tá Isso. reprisando no SBT agora, né? E Legal. às vezes eu acompanho, às vezes eu tô ligadinho no SBT, Outra vendo. coisa que foi legal, assim, que foi engraçado, até a Gabriela Saraiva, ela já hoje ela é super blogueira, né? Pega o celular, faz videozinho dançando e tal. E naquela época ela já era toda assim, ela pegou meu celular, assim, durante os intervalos de gravação, e ela pegava meu celular e saía fazendo videozinho, vamos fazer isso, vamos fazer uma cena, eu filmo aqui, não sei o quê, vamos fazer uma dança, canta uma música, não sei o quê. Então o meu celular ficou lotado de brincadeira dela ali, filmando, até postei algumas coisas, ela fazia selfie com a gente, aí falou assim, eu vou postar essa foto, vou te marcar, você vai ganhar muitos seguidores, não sei o quê. Aí foi muito engraçado isso aí, porque dava uma quebrada no gelo, né? A gente estava ali um pouco, às vezes, preocupado com a filmagem e tudo, né? E E aí ela ela vinha e virou, fazia e essas hoje ela virou brincadeiras. esse boom todo, né? A Gabi já tinha jeito, já naquela época ali, há 8 anos atrás já, você via que a Gabi, a Raíssa também, né? Que tem um canal dela no YouTube Sim, também, né? Já vê que já tem talento, já nasceu com talento já. sim, sim. Mas, pô, foi muito bacana, assim. Uma pena que foi pouco tempo, né, que a gente teve essa convivência, né? Então, foram, foram 3 diárias, na verdade, que a gente gravou, né? Então, a gente gravou várias cenas nessas 3 diárias, né? E depois eles foram picotando e passando, né, aleatoriamente. E depois, quando fizeram
essa versão aí que estava no Netflix, eu vi até que mudou os episódios que eu tinha gravado, assim, que eles mandaram no roteiro, né? Mudou, assim, uma coisa ou outra, e aí juntaram algumas cenas, né? E depois na versão final acaba mudando. E tá sempre no top 10 na Netflix, Chiquititas. Pois é, É. achei um barato, cara. Assim, meu. E aí, de vez em quando, gente que me conhece recentemente, né, e não sabia que eu tinha feito, aí a pessoa, de repente, tá assistindo ali com os filhos e tal, fala, pô, eu te vi lá no Chiquititas e tal. Então, às vezes, alguém manda uma mensagem, assim, de surpresa, falando que assistiu algum episódio. E o que eu pude perceber do elenco era um elenco muito fechado, né? Muito unido, muito junto, todo mundo, querendo um ajudar o outro, né? E isso é muito bacana, numa novela assim, de 3 anos, né? Que foi até 2015. Bom, eu não tive essa convivência assim tão intensa, né? Mas eu acho que todo tipo de trabalho que você tem ali uma convivência diária, né? Pela minha experiência de outros trabalhos, até com teatro mesmo, né? Lá, essa experiência que eu falei que eu tive lá com a Cíntia Bravanel, a gente ficou 4 a 5 anos em cartaz com a mesma peça, com praticamente o mesmo elenco, né? Tivemos poucas trocas nesse tempo. Então, é uma convivência muito intensa, vira uma família, assim, né? Então, talvez o momento que eu cheguei para gravar, essa família já estava estabelecida ali, né? Então, por isso que eu fui tão bem recebido, tão bem acolhido, né? Aí, além de Chiquititas, Revelação, teve outra novela que você chegou a fazer no SBT. No SBT, bem quando eu estava começando a fazer, assim, algumas coisas, né? Eu ainda estava... eu tinha chegado há pouco tempo em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu morei muitos anos em Santos e morei em Campinas também, né? E aí eu tinha acabado de chegar em São Paulo, aí, né, você começa a fazer contato, tudo, acabei fazendo uma figuração em Canavial das Paixões. Hum, Uma novela um pouco mais antiga, assim, né? acompanhei também, E acompanhei. fiz uma participaçãozinha ali, tipo, numa figuração, era uma cena de casamento, e aí tinha os convidados do jantar, então fiz essa participaçãozinha, aí depois fiz uma cena um pouco maior, né, de mais impacto em Revelação, não sei se você vai lembrar, mas era um grupo de estudantes, e aí tinha uma personagem que tinha um carrinho de cachorro-quente, que ficava em frente à universidade. E aí o meu personagem era um bad boy que vinha e queria estacionar o carro onde estava o carrinho de cachorro-quente, aí tinha uma discussão com a dona do carrinho, e aí ele voltava de noite e tacava fogo no carrinho, então foi uma cena de ação, assim, teve uma preparação de técnica, né, para tacar fogo no carrinho com todos os cuidados, né, então foi uma cena bem bacana, assim, e teve também a parte de ter que dirigir, né, então teve bastante coisa legal aí nessa cena. E em TV mesmo eu fiz essas participações, e aí no mesmo ano que eu fiz Chiquititas, fiz uma participação pequena também em Malhação, era um policial, né? E aí já estava começando a surgir algumas séries brasileiras, né? Tem uma lei de audiovisual que pede que tenha uma porcentagem de produções brasileiras nas TVs a cabo, né? O streaming ainda era muito recente, não tinha muita coisa, mas aí eu participei de uma série do Multishow, né? Fui fazer algumas participaçõezinhas menores, assim, né? Projetos independentes, acabei fazendo um longa-metragem, que é um longa-metragem totalmente independente, chama Diário de um Exorcista, e foi produzido por um amigo meu também, que a gente se conheceu numa participação que eu fiz de um programa da Band, e aí ele produziu todo o filme, dirigiu, escreveu e tal, e aí no final das contas, passou assim uns 4 anos mais ou menos, ele conseguiu finalizar o filme, e acabou indo pro Netflix também esse filme, que chama Diário de um Exorcista, quem quiser ver, é um dos poucos filmes de terror brasileiros que tem aí, né, ele conseguiu passar aí no Netflix e foi visto no mundo inteiro, né?
E assim, Mas eu geralmente trabalho mais com teatro mesmo, com eventos. você sente a diferença em trabalhar em novela, na televisão, do que no cinema, por exemplo? Então, eu tive poucas experiências, né? Então, tecnicamente falando, né? Então, não vejo muita diferença, né? Então, hoje eu trabalho numa produtora audiovisual, né? E essa produtora, a gente trabalha muito com publicidade, né? Vídeos de conteúdo para internet, né? São vídeos mais focado em produtos, né? Empresas, né? Um conteúdo mais corporativo. A técnica é a mesma de cinema, né? A operação da câmera, a luz, tudo vai depender da linguagem que você vai usar, né? Então, o que eu vejo mais, assim, né, de diferença de TV e cinema é a questão da linguagem, né? Então, qual o objetivo do seu filme, né? Muitas vezes, na TV, não por experiência própria, mas vendo os amigos, como você tem uma quantidade muito grande de cenas, então é uma loucura, às vezes você tem pouco tempo para estudar o texto, pouco tempo para ensaiar, então se grava muita coisa. E o cinema você tem ali 2 horas de filme, então você às vezes tem um tempo mais tranquilo para você estudar o texto, pesquisar esse personagem, entendeu? Então são coisas diferentes nesse sentido, né? De linguagem, né? De formato, né? De trabalho, né? Então tem essas pequenas diferenças, assim. E voltando para o SBT, você chegou a participar de programas locais da emissora? Ou... Eu participei, inclusive foi até coincidência, assim, que no mesmo ano eu fiz Chiquititas, fiz a participação em Malhação e depois fiz uma participação no programa Máquina da Fama. Eu sou cantor também, né? E tenho um trabalho como cover de Elvis Presley. E aí, nesse mesmo ano, me indicaram lá pro programa, aí eu falei assim, gente, eu acabei de fazer Chiquititas, tem problema? Aí o pessoal ficou assim, pô, mas ele fez Chiquititas, como assim? Ninguém falou nada e tal. Mas não tem problema, vamos fazer aqui o teste, né? Canta a música e tal, e depois a gente vê. Aí fiz a audição, aí eles falaram, não, então só para não ficar assim no mesmo ano, a gente vai jogar para o outro ano. Então eu fiz a audição em 2013 e aí a gravação e o programa foi ao ar em 2014, né? Mas foi tudo mais ou menos na mesma época, assim, né? E aí foi bem legal, porque aí eu peguei em segundo lugar, fui vice-campeão lá no programa, com a apresentação da Patrícia, né? Ó, Foi parabéns, bem hein? bacana. Valeu, obrigado. Parabéns. E assim, Tem um pessoal fazendo umas perguntinhas aqui, você viu? a Deixa eu primeira ver pergunta aqui. aqui, que foi como participar da novela, do remake, né? Que foi um fenômeno fora do país também, né? Sim, sim. México e em outros países também tiveram a novela. Tem essa pergunta. Pois é, então, podia passar de novo aqui, a Gisele tá falando. Tá passando, né? Você falou que tá reprisando no SBT agora, né? E não sei se, Isso, acho que tá continuando na Netflix também, né? isso. E eu acho como foi participar? Bom, eu respondi já, né? Foi Essa no aqui, começo, não né, sei da se ela... live, né? Ah, tinha mais uma outra Em aqui. relação ao teatro, Fábio, como que é trabalhar em musicais? Se você prefere trabalhar em musicais ou outro tipo de teatro normal mesmo? Bom, a realidade do artista é trabalhar em tudo que surgir, né? Então, muitas vezes você não consegue escolher o que você quer trabalhar, né? Você coloca um objetivo, né? Você tem que estar preparado, mas né, dependendo do momento, da situação, né? O trabalho surge e aí você tem que escolher se você faz ou não, né? Então, eu meio que sempre deixei as coisas acontecerem, enquanto esses trabalhos não aconteciam, eu sempre trabalhei com eventos, né? Então, eventos sociais, eventos para empresas, como cantor, como apresentador, eu sou mestre de cerimônias, né? Então, enquanto não tem esses trabalhos, né? Porque se você pega uma peça de teatro, por exemplo, ou um espetáculo musical, né? Você tem pelo menos 2 meses de ensaio, às vezes 3, 4, dependendo do espetáculo.
Então, assim, é uma dedicação muito grande, né? Então, geralmente o pessoal ensaia, sei lá, de segunda a sexta, no mínimo 4 horas por dia, né? E aí, pô, se é um musical, às vezes eles ensaiam muito mais do que 4 horas, porque fora a parte de atuação, você tem a dança, você tem o canto, você tem ali um elenco grande, né? Então, envolve uma série de coisas. Olha, tem alguém comentando aqui, ó. Eu tô Daniela Medeiros, a Dani. Obrigado, Dani. Então, assim, eu já fiz espetáculos musicais, já fiz espetáculos de teatro, né, e não tem uma preferência, né? Estar no palco, eu acho que é a satisfação do artista, né? E sendo TV ou cinema, né, seria o palco do artista também, né? Você não tem aquele retorno imediato do público, né, mas você tem a satisfação de estar atuando, né, e fazendo o que gosta. E é um privilégio você poder trabalhar fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa que você escolheu, né? Apesar das dificuldades, né? Então, para tentar dosar essas dificuldades de você continuar, né, um trabalho atrás do outro, então eu sempre trabalhei paralelamente na área de eventos, né? Então, graças a Deus eu sempre tive trabalho, sempre tive atuante. Tanto é que se você pegar assim um currículo meu, você vai ver assim, pô, fez a peça ano tal, 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 aí depois tem uma brecha ali de 2 anos, 2, 3 anos, pô, não fez nada, não, nesse ano estou fazendo evento, mas é coisa que você não coloca no currículo, né? Às vezes é publicidade, né? Você até põe no currículo, mas às vezes um vídeo que você vai fazer para uma empresa que só vai passar dentro da empresa, né? Que é um vídeo de treinamento, né, um vídeo institucional, você não coloca no currículo, né, porque ninguém vai ver esse vídeo. Então, assim, não quer dizer que você não estava fazendo nada, né? Mas aí o artista tem que ficar sempre batalhando para estar se movimentando e criando essas oportunidades também para atuar, né? E assim, você sempre quis ser ator, cantor, seguir nesse ramo artístico? Como que É. surgiu essa vontade de atuar aí, de participar da cultura brasileira? Como foi esse Bom, início, assim? desde pequeno eu já queria ser artista, né? Já falava para minha mãe, meu pai, quero ser artista. Assistia televisão e ficava assim fascinado, né, com aquela caixinha, né? E queria entrar ali, queria participar de alguma coisa. E aí na escola eu sempre que tinha algum trabalho que tinha que fazer a apresentação, eu era o primeiro a levantar a mão. Sempre que tinha alguma coisa assim para se fantasiar, adorava festa fantasia, festa junina, Halloween, sempre que tinha uma oportunidade de colocar um figurino, fazer um personagem, eu era o primeiro da fila, né? E aí, nessa época eu morava em Santos, né, em 91, e aí tinha um projeto da prefeitura, na época, que tinha muitos cursos gratuitos, né, na área cultural. Lá tem o Teatro Municipal e o Centro de Cultura. E nesse Centro de Cultura tinha diversos cursos. O meu irmão entrou primeiro nesse curso de teatro, onde aprendia um pouco de tudo, desde a parte de iluminação, cenografia, né, todo o processo teatral. E a peça que eles estavam apresentando era uma peça do grupo do ano anterior. Então, quando o meu irmão entrou nesse processo, né, desses cursos, a ideia era fazer todo o cenário, toda a parte de produção do grupo que fez o estudo de atuação no ano anterior. E aí, no ano seguinte, seria a vez da turma que o meu irmão entrou fazer a atuação. E aí a próxima turma, que seria os calouros, né, fariam toda a parte técnica, né, toda a parte de produção. Então a ideia era que houvesse esse movimento, né, de sempre renovar esses núcleos, né, de teatro e tal. E aí o meu irmão me levou para assistir a peça, que ele falou, vem ver o curso que eu estou fazendo, vem assistir a peça. Aí eu fui, e aí a peça se chamava Circo de Bonecos. Então eles tinha uma parte da peça, bem no começo, que tinha uma participação do público. Eles pegavam algumas pessoas da plateia e colocavam ali na plateia do circo. Aí eu já entrei, assim, como assim? E ele não me falou nada. Então eu já entrei no palco direto, antes de ir para a plateia. E eu já entrei no palco, assim,
mas agora o que eu faço? Ó, pega esse papel amassado e joga no leão, porque o leão é medroso. Aí você, ih, caramba, eu já joguei, fora! É. E aquilo ali já me contaminou para querer fazer e tudo, e aí eu acabei entrando para esse grupo de teatro junto com meu irmão, e meu irmão, no final das contas, saiu e eu continuei, e até que um dia, numa das apresentações, um dos atores faltou, e eu sabia o texto. E todo mundo assim, eu tinha 12 anos de idade, eu disse, meu, você sabe o texto aí? Não, vamos ver. Aí botaram lá para ensaiar, chamou todo mundo, aí não parei mais, né? Fiz a peça, entrei pro elenco, e não parei mais, continuei fazendo teatro, entrava em vários grupos, vários projetos ao mesmo tempo, passava o dia inteiro lá no Teatro Municipal, porque aí comecei a fazer, além de teatro, fazia dança, fazia circo, violão, canto, e era tudo gratuito, né? Então eu saía da escola, ia para o Teatro Municipal e ficava o dia inteiro vivendo de arte. Vamos aproveitar, né? Que é gratuito, né? Vamos Pois é. aproveitar. Aí perguntaram aqui se Chiquititas foi a sua primeira novela infantil. Sim, novela infantil, sim. Mas eu já trabalhava muito com teatro infantil, né? Então já tinha feito muitas peças. Mas assim, eu acho que não faz muita diferença, porque o tipo de interpretação é a mesma de uma interpretação de um texto adulto, né? Então a minha participação em Chiquititas era muito realista, né? Era muito uma linguagem mais realista, né? Então, às vezes, eu lembro que tinha alguns personagens que foram lá visitar, que era o vampiro, né? Que inclusive é amigo meu também, o Nando Prado. Então tinha uma coisa assim um pouco mais que você podia brincar com um personagem fantasioso, lúdico. E o meu personagem não, era um personagem mais realista. Então não teve muita diferença de ser infantil ou não. E assim, ali em cima, estão falando pra você dar uma palhinha do Elvis. Não, melhor não. Depois procura lá no YouTube, tem bastante vídeo meu cantando, tem um monte de coisa legal lá pra vocês verem. Cantar assim, sem acompanhamento, sem aquecer a voz, é complicado. E na Globo, assim, você teve outras participações, além de Malhação? Olha, antes de Malhação, em 2004, na mesma época que eu fiz Canavial das Paixões também, né? Eu fiz uma participação bem pequena também, tipo de uma frase, ali numa série da Globo que chamava não, era De Todo Coração? Ai meu Deus, esqueci o nome da série. Era uma série que se passava... Nossa, eu esqueci o nome. Eu acho que era De Todo Coração. Era uma série que se passava nos anos 50, talvez. Tinha Ana Paula Arósio, era tudo de época, assim, né, a série. E a minha cena era com Erson Capri, mas foi muito legal de ter feito também. Essa foi, eu acho que a minha primeira participação em televisão mesmo, foi essa aí. Acho que é De Todo Coração, olha que vergonha, eu esqueci. Faz tanto tempo que eu não vejo, assim, eu não lembro, mas eu acho que era isso. Depois dá uma pesquisada, gente, dá uma pesquisada, vocês vão achar, tem tudo no YouTube. No YouTube, no Vimeo. O currículo é vasto, currículo é vasto do Fábio, gente. É várias folhas aí. Mais em teatro do que em televisão, né? Mas tem bastante coisa. Aí já em outras emissoras, Record... Ó, na Record eu fiz uma participação também, lá eles tinham um programa que chama The Love School, a Escola do Amor. E aí eles faziam umas como que chama? Umas simulações de situações reais, né? De casais. Então eu fiz várias dessas ceninhas assim, né? De simulação de situação de casais e tal. E era uma produtora de uns amigos meus, então sempre que tinha alguma coisa no meu perfil, eles me chamavam para fazer. E era bem legal também, e era da Record.
E aí na Band eu fiz um programa que também era dessas representações, só que era de crime. Chamava Tribunal na TV. Quem apresentava é aquele Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Então era um programa assim, de crimes reais, que aí eles pegavam, faziam ali uma representação de como aconteceu o crime, e mostrava ali até o julgamento, né? E aí por isso que era o Tribunal na TV, mostrava o advogado, os argumentos legais e tudo, tinha um juiz, era bem bacana também. E você sentia diferença em trabalhar na Record, SBT, ou era a mesma coisa, ou tinha alguma diferencinha? Tem uma diferencinha, assim, né? Porque, por exemplo, os núcleos de novela já são núcleos estabelecidos, assim, né? Você já tem um método de trabalho, né? Já sabe como é que funciona. Então, quando você entra, você já sabe mais ou menos o que vai ser, porque muitas vezes você está assistindo a novela, a novela está no ar, você já sabe como é que é, né? E, por exemplo, nesses programas que eu fiz, esse da Band, esse da Record, não, são episódios, né? Então, cada episódio é uma história, cada episódio é uma situação, então você não sabe nada, né? Você chega lá e você, muitas vezes, acaba improvisando junto com a equipe, né? Então, e muitas vezes essa equipe não é uma equipe fixa também da emissora, entendeu? Às vezes é uma equipe que é terceirizada, entendeu? Então não tem um método, mas dentro de um padrão, né, de regras, é sempre mais ou menos do mesmo jeito, assim, né? Então, por exemplo, o transporte, geralmente a produção que tem que te buscar e te deixar em casa, às vezes a gravação acaba tarde, né? Então tem algumas coisas que já são meio combinadas nesses trabalhos. E aí o que vai diferenciar é o quanto vai ser essa experiência bacana ou não, né? Dependendo das pessoas que você encontrar ali nesses trabalhos, entendeu? Mas é sempre muito bom. Em, em relação ao Thiago Bravanel, você chegou a trabalhar com ele? Olha, o Thiago, a gente não chegou a fazer nenhuma peça de fazer um processo inteiro, né? Mas o Thiago, quando ele estava começando a estudar teatro, ele vivia lá no Teatro Imprensa, né? Eu acho que ele tinha uns 15, 16 anos, e ele já era alto, assim, né? E aí aconteceu uma situação, ele já estava estudando teatro, e aí precisou substituir um dos atores. Teve alguma situação, não lembro se era situação de saúde, alguma coisa. E o Thiago, ele vivia lá no Teatro Imprensa, né? E já conhecia a peça de cor e salteado. E aí aconteceu uma situação parecida com essa minha que eu falei quando era pequeno, né? E aí o ator faltou, o Thiago sabia o texto, ensaiamos com ele, e aí ele fez ali a participação na peça, né? E foi um barato e tudo, e ele, pô, ele estava estudando teatro e você via que ele já tinha um talento assim, muito bom, né, de comunicação, de canto, super afinado, né, então, e a gente já tinha uma relação de amizade, né, porque, que nem eu te falei, né, você convivia ali todos os dias da semana junto com aquela turma, viajava junto, fazia peça em várias cidades e tal, e o Thiago estava sempre junto também, né, então a gente acabou criando uma relação de amizade. Então a gente conviveu muito fora do trabalho, né? Em festas, de amigos, aniversário, estreia de peça, né? Isso é uma cultura muito bacana que tem em São Paulo, né? Quando estreia alguma peça em São Paulo, existe uma sessão especial para o pessoal da classe artística, para poder prestigiar, né? Geralmente é um dia fora da temporada, então geralmente a peça fica de sexta, sábado e domingo, aí fazem uma sessão numa segunda-feira, que é o dia que todo mundo pode assistir, né? Então, sempre acabava encontrando os amigos nessas estreias para a classe artística, né? E já passamos até férias junto, né? Com a família dele e tudo.
E logo quando o Thiago também foi fazer Tim Maia no Rio, né, que quando ele começou a criar as próprias asas, né, e ficar mais independente, foi um boom no Brasil inteiro, né? Ele estava morando sozinho lá no apartamento, e aí eu acho que eu não lembro se foi nessa época de Malhação, mas eu lembro que teve uma época que eu fui fazer algum trabalho no Rio, e aí ele estava lá, e ele, pô, vem aqui para casa e tal. Acabei ficando na casa dele uns 2 dias e tudo. Mas a gente tem uma amizade muito bacana. Por conta da pandemia, né, e da vida também, dessa loucura e tal, a gente acabou perdendo um contato que a gente tinha, que era quase semanal, né? Mas a gente sempre se fala, né? E tá sempre em contato quando dá. E eu tô morando agora em Santa Catarina, né? Então a gente perdeu um pouco por causa da distância e da pandemia, mas, pô, um grande querido, toda a família ali tem um carinho muito grande. E nessa pandemia aí, como você tem se adaptado aí? Essa nova realidade dos artistas? Cara, foi bem complicado, muito complicado mesmo. Que nem eu falei, eu trabalho atualmente muito com evento, né? Quer dizer, agora já mudou também de novo por causa da pandemia. Mas até então, o foco do meu trabalho sempre foi nos eventos. E entre um trabalho e outro, né, surgia ali uma publicidade, uma participação em TV, né, enfim. Mas todo final de semana eu tinha evento fechado já. Eu faço mestre de cerimônias de festa de debutante e também faço celebração de casamento. E também tem esse trabalho como cantor que eu faço com Elvis, e tem algumas bandas que eu canto também de eventos, né? Então eu estava com a agenda, antes da pandemia, eu estava com a agenda fechada do final de semana até novembro, para você ter ideia. E dezembro é uma época que a gente deixa meio livre, porque é onde tem muita festa de confraternização de empresa e também os eventos de Natal. Tem uma produtora de um amigo meu, um grande amigo, que a especialidade deles são os eventos de Natal. Então, dezembro é assim, trabalho todo dia, todo dia, todo dia, né? Então, eu estava com a agenda do final de semana até novembro fechada. E aí veio a pandemia. E aí não sabia quanto tempo ia durar e tal, então no primeiro mês estava tranquilo, no segundo mês começou a ficar preocupado, aí que era 45 dias foi estendendo, foi aumentando e tal, e aí foi batendo desespero, e aí os amigos todos assim conversando, né, preocupados e tudo, e os eventos foram cancelando. E aí muitos desses eventos você recebe uma parte adiantada para segurar a data, né? E também você faz o contrato ali, tudo certinho. Só que nunca tinha acontecido de o pessoal cancelar o evento, né? Só que estava no contrato, que eu tinha que devolver o dinheiro. Então, muitos desses eventos que foram cancelados eu já tinha recebido e tive que devolver a porcentagem que já tinha sido paga. Então, aí entreguei apartamento, vendi carro, estava morando na casa da família de uns amigos e, assim, desesperado já, né? Não sabia o que ia acontecer, né? Então eu já estava meio tentando aprender a fazer outras coisas. Uma coisa que me ajudou muito também, eu também trabalho com locução, com narração de publicidade, e aí eu já estava começando a fazer um trabalho de narração de livros, junto com Muito, um grande muito amigo meu também. interessante. Então, a gente tinha começado um livro, e aí rolou a pandemia, eu finalizei esse livro durante a pandemia, porque a gente faz a gravação e depois faz a edição. Então, durante a pandemia, no comecinho, eu finalizei a edição desse livro, e aí acabou surgindo mais uns 2 livros durante a pandemia, e foi isso que me ajudou bastante, assim, né? E também teve algumas locuções que surgiram, então eu tenho o meu equipamento profissional, né, e eu consigo gravar em casa mesmo, né, então acabaram surgindo algumas locuções e foi o que me salvou, mas eu já estava aprendendo a cortar cabelo, já ia trabalhar em barbearia, né, e aí tem uns amigos de São Paulo que tem barbearia, e aí, não, Fabinho, vem pra cá, bota a mão na massa, chama o pessoal para ir treinando, e eu já estava cortando, e aí surgiu esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora em Santa Catarina.
E é isso. A gente vai se virando conforme vai E, surgindo, né? e nessa fase aí, você chegou a fazer algum evento online? Tentaram pelo menos? Eu Ou fiz não? um evento online. Eu fiz um evento online que foi uma festa de confraternização de final de ano de uma empresa. E aí eles fizeram uma infraestrutura ali para uma plataforma online, né? E aí tinha ali umas brincadeiras que a gente fazia. Aí as pessoas recebiam uma caixa, não podia abrir. E aí eu que fazia a autorização da pessoa a abrir a caixa na hora. E aí foi uma brincadeira bem legal, assim, mas foi um período de adaptação, assim, né? Ninguém, né? Não foi uma coisa muito comum, né? Então foram surgindo coisas, né? As lives, né? Até então já existia a possibilidade de fazer live, mas ninguém fazia, né? Era uma coisa, coisa chata, né? E tal. E hoje em dia todo mundo, Aí pô, que entrou. legal, vai ter live, né? E assim, você também faz eventos em formatura também? Faço formatura também, tanto como mestre de cerimônias, como quanto cantando, né? Então eu tenho essa banda que chama banda First Class, primeira classe em inglês, né? Quem quiser procurar depois, tem vários cantores, né? A banda 10 músicos, banda grande assim, né? Então a gente faz casamento, formatura, festa de empresa, o que pintar a gente faz, só chamar aí. Bom, então para fechar a live, né? Para fechar a live, um recadinho para todos que estão acompanhando aí, todos os fãs de Chiquititas. Bom, agradeço aí pelo convite, obrigado aí pelo bate-papo, né? Até foi uma surpresa de ter sido convidado, né? Porque apesar de trabalhar bastante na área, eu não sou um dos atores mais famosos do elenco, né? Mas geralmente o pessoal acaba convidando o pessoal que tem os personagens de mais destaque, e isso né, natural até, né? Mas até achei bacana aí o convite de vocês, porque foi um trabalho muito bacana de ter feito, e a gente vê, assim, né, continua fazendo sucesso até hoje, né? Então é um orgulho de ter participado, né? Então agradeço aos fãs que mantêm esse trabalho vivo, né? Porque se não tivesse audiência, né, já teriam tirado do ar, já teriam tirado do Netflix, né? Então isso é um bom sinal, né, de que foi passando para outras gerações, porque as crianças que assistiam na época já são grandes, né? E tem as crianças da época da primeira versão, né, que ainda Tem, continuaram fãs, né? Então isso é muito legal, né? Então, sei lá, eu vejo, por exemplo, uma referência, né, na minha vida como Chaves, por exemplo. Eu peguei a infância de assistir o Chaves, e o Chaves, pô, saiu do ar agora, faz pouco tempo que saiu do ar, né? E se você assiste, é o mesmo carinho ali de você lembrar das piadas. Você já conhece, já sabe o que vai acontecer, mas você adora assistir, né? mas Eu imagino você que, vai rir, né? eu imagino que para quem é fã de Chiquititas é a mesma coisa, né? Você já conhece a história, já sabe dos personagens, né? E ano que E vem, a de 97 vai fazer 25 anos já. olha que legal, meu, que legal. Muito bacana também, eu acabei fazendo amizade, né, dentro do meio artístico, eu acabei fazendo amizade com a Francine e com a Laurinha, que fizeram, a Francine não, a Francis A Helena, Francis, isso. a Francis Helena e a E a Laura Laura, Feliciano, que as são irmãs, irmãs. né, e É. fizeram também a primeira versão, né. Então foi muito legal, assim, a gente trabalhou junto mesmo, fizemos peça de teatro, fizemos eventos juntos, e aí quando me chamaram para fazer essa versão nova, a gente acabou se encontrando, e a gente tem amizade, se fala com certa frequência até, e foi super bacana, né, e meio que reviveram também, né? Meio que despertou, assim, pô, será que vai ser tão legal quanto foi naquela época, né? Vamos ver. No começo tinha uma rivalidadezinha, depois o pessoal meio que, pô, tá legal essa aí também, né? Então foi bacana ter, E a última poder pergunta, juntar, né? do elenco atual, você mantém contato com o pessoal todo? Com o elenco adulto, com as Algumas crianças?
Mais com os adultos, né? Eu acho que com as crianças acaba ficando um pouco mais complicado, porque por serem faixas etárias diferentes, né? Eu cheguei a encontrar em alguns eventos a Gabi, encontrei a Raíssa, encontrei a Lívia, encontrei mais uma outra menina que agora me fugiu o nome, mas A Lívia, quando você Giovana. tem a Giovana. Encontrei a Giovana num evento, a gente quase fez um projeto junto de uma peça, a gente chegou a se encontrar num teste, mas eu acho que por ter uma faixa etária diferente, você acaba tendo assuntos diferentes, né? Então, aquela coisa mais de oi, de cumprimentar. Agora, do elenco adulto, a Carlinha Fioroni, eu fiz uma peça infantil recente com ela, que é a turma da Joaninha Douradinha, é um projeto de espetáculo infantil que tem 3 textos diferentes, né? São 3 espetáculos diferentes, e a Carlinha dirigiu o último espetáculo dessa turma da Joaninha Douradinha. Depois podem dar uma pesquisada aí, que tem vídeo da Carlinha divulgando, tem a própria página aqui no Instagram desse projeto, e a gente sempre se fala, assim, periodicamente. Foi aniversário dela também, faz pouco tempo, né? A gente tem um grupinho lá com o pessoal dessa peça. O Hernando fazia um tempão que eu não falava com ele, aí eu postei hoje, marquei ele comentou lá. O Pedro Lemos também, Pedro Lemos, tem um barato. A gente não gravou junto, mas a gente já se conhecia por causa das publicidades, né? Em São Paulo é muito forte a produção de publicidade, né? Então tem muitos atores que acabam ficando amigos desse meio de publicidade. Você fica ali um tempão esperando para fazer o teste, acaba batendo papo, e o Pedro é amigo dessa época aí de publicidade, né? E aí a gente não se cruzou na gravação, mas pô, foi um barato, né? Então de vez em quando a gente se conversa aqui pelo Instagram e tudo. Que mais? O João ainda tinha contato, né? Antes dele falecer. A gente tem um outro grupo de artistas também que a gente batia papo. Às vezes ele pedia indicação de algumas coisas, assim, né? Então A eu acho que Virgínia, a Virgínia Novick, não, a... ela eu não tive contato. Eu tive contato mais com o pessoal do meu núcleo mesmo, né? A Amanda Costa também. A Amanda Costa, ela fazia parte da novela, mas eu não gravei com ela. Mas a Amanda fazia essa peça que eu comentei lá do Gato Malhado Andorinha Sinhá, com a Cíntia Bravanel. A Amanda era minha amiga desse espetáculo. A gente contracenava junto e tal. E aí foi até engraçado, porque tem uma cena bem dramática lá que acontece com a personagem dela, que foi no ar no mesmo dia da cena que eu participei, né? Então, quando acabou o episódio, a gente acabou se falando assim, pô, que legal, foi ao ar a cena, pô, parabéns e tal. O Daniel Morosetti também, se eu não me engano, ele fazia também um personagem, né? Acho que sim. O Daniel Morosetti também, a gente fazia essa peça e também tinha o personagem. Tinham muitos amigos que participaram assim, dessas participações menores, como a minha também, né? Tinham muitos amigos. Mas do elenco fixo, amigo mesmo, assim, de ter mais contato, era o Hernando, E o Pedro, né? o Pedro, a Carlinha, a Adriana Del Claro, que fazia par comigo. A gente também ficou em contato um tempo, e ela virou produtora de espetáculos musicais, uma grande produtora, ganhou prêmio com os espetáculos que ela montou, e a gente acabou se encontrando, né, nessas produções dela também, né? E o marido dela trabalha com produção de shows, e aí ela me convidou logo depois que a gente gravou a novela. Teve um show show do Elton John no Rio de Janeiro. Por acaso teve o show lá e eu tava no Rio. Aí ela, pô, vem assistir. Aí assisti lá no camarote junto com ela, foi super bacana. E eu acho que só. A Milena Ferrari, a gente acabou ficando mais em contato assim pela internet, né? A gente tem alguns amigos em comum, mas a gente não tem hábito de se falar assim com frequência, assim, então, só. Que legal. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado aí. Obrigadão. Viu? Então, boa noite aí, bom final de semana. Valeu, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela audiência. E fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Valeu.
Tchau, gente. Até mais. Até breve. Tchau, Tchau, Fábio. tchau. Até Obrigado. mais. Obrigado.